Fala pessoal, hoje estamos aqui no podcast Físico de Elite 6, onde a gente vai falar tudo sobre ciclos de treinamentos. Estamos aqui novamente com o criador e dono do O Jogador Treinado, Gabriel Fenato. E é isso, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre ciclos de treinamento. Continuando, se você não viu os últimos episódios do podcast Físico de Elite, recomendo que você veja. Nos últimos episódios, a gente destrinchou vários temas sobre Físico de Elite, passo a passo. E hoje a gente vai continuar nisso até a gente aprofundando cada vez mais para vocês poderem, de fato, aí, ter uma consciência crítica sobre o que é Físico de Elite e sobre como, de fato, chegar nesse Físico de Elite. A primeira pergunta é, o que é um ciclo de treinamento? Então, ciclos de treinamento, ele basicamente, dentro de uma periodização, ele vai criar divisórias ali, a divisão que você vai fazer ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu vou ter ciclos longos, ciclos curtos, ciclos médios. Como que a gente denomina tecnicamente isso? Se eu estou falando de um ciclo que ele dura mais 4 meses, até 1, 2, 3, 4 anos, dificilmente você vai ter um ciclo de 4 anos todo, porque aí você teria, por exemplo, 4 ciclos de um ano. Mas aí se você está falando de um período mais longo, até 16 meses, 18 meses, a gente está falando de um macrociclo, é o termo correto. Então eu gosto que vocês anotem, porque quando vocês forem aprofundar nos seus estudos, vocês precisam entender isso. Macrociclo de treinamento é um ciclo longo. Ah, por que raios eu tenho que saber isso? Você tem que saber isso porque quando você entende o conceito, você aplica de forma efetiva. Aí não adianta o cara querer planejar treinamento se ele pensa só na semana. É uma coisa que a gente falou não lembro qual foi o podcast, foi o 4 ou 5. A gente falou isso. Não comece o seu treinamento organizando só a semana de treino. Você tem que ver o todo. Porque se eu não tiver uma linha crescente de trabalho, eu vou ficar sempre naquela. Evolui um pouco, evolui. Tá? E aí é aquele atleta inconstante que começa a treinar. E aí ele começa, não tem rotina. Se você tem um macrociclo onde você planejou toda a sua temporada, você já se organiza previamente para treinar sempre e conseguir ter uma evolução constante. Aí a gente tem os ciclos médios, que são mesociclos, eles já são entre 1 mês até 3, 4 meses e não vai passar muito disso, tá? Do que 4 meses. Por que é legal você dividir em mesociclos? Porque eu vou dar um exemplo no futebol. Eu tenho a pré-temporada, certo? Certo. O que é pré-temporada? Seria ali a fase antecedente à temporada. A temporada é a fase do campeonato, normalmente, né? Pode ser só um torneio, mas geralmente é um campeonato. Então a pré-temporada ela vai ser justamente que vai anteceder. Então é a fase de mais treinamento físico, de mais preparação. Depois na temporada já não dá para fazer tanto, porque você... E aí isso é ciclo de treinamento, eu preciso de entender por causa disso. O mesmo ciclo de pré-temporada ele é uma coisa, o mesmo ciclo de temporada é outra. Porque imagina, eu tenho jogo sábado. E aí eu tô, tipo, todo sábado, vamos supor, né? Durante 2 meses aí, que seja o campeonato da temporada. Se eu ficar todo dia ali, no máximo. Ou eu vou chegar no jogo e meu desempenho vai ser ridículo, ou até lesão. Mas vamos supor que não chegue a lesionar, mas o desempenho vai ser muito abaixo do que poderia ser, mesmo treinando muito. Então, tem muito atleta que treina muito, mas não tem noção de periodização, e não sabe que você tem que treinar forte, mas não é loucura todo dia. E também não é pensar, não treinei hoje, então, meu Deus, ferrou, acabou, vou jogar mal ou vou cair, enfim. Então, é esse equilíbrio, isso tudo é através da periodização, porque você sabe o dia que você pode intensificar, o dia que você pode reduzir, e o ciclo, ele é alinhado com isso, que ele vai dar essa divisória básica inicial para você destrinchar esse treinamento. E aí você tem o último ciclo, que é o microciclo, que a gente fez um podcast específico só falando de microciclo. O que é legal do microciclo? Ele é a semana de treino. Aí sim, eu vou pensar, segunda eu vou treinar X coisa, terça eu vou treinar tal coisa. Então vamos supor, terça potência, quarta membro inferior de força máxima, e assim vai. Enfim, a ideia aqui não é destrinchar o microciclo, mas só para que vocês entendam. Aí dentro de cada um, a gente tem as classificações. Então, microciclo, eu vou ter ele ordinário, eu vou ter microciclo de choque. Qual que é a diferença? É a intensidade desse microciclo. É aquilo que eu te falei. Imagina que eu passo 6 semanas treinando o choque, que é o máximo microciclo mais forte. Seria o quê? 4 semanas
a semana inteira fazendo trabalho pesado. Cara, vai chegar ali na quinta, sexta, você fez 6 semanas. Na sétima, ou você vai estar muito, muito fadigado e o seu desempenho vai ir pro chão, ou você vai até ter uma lesão, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Quando eu entendo o que é microciclo, consigo classificar ele, eu consigo separá-lo de forma mais objetiva para mim. Então, o que eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, a cada 3 microciclos de choque, eu faço um de recuperação, mais fraco. Por quê? Senão fica insustentável o desempenho. E outra coisa, tô indo em pré-temporal. Não é eu fazer meu treino normal, forte, e 2 dias antes do jogo fazer treino leve. Não vai adiantar, porque aí o que acontece? Existe uma coisa chamada fadiga crônica. O que é fadiga crônica? É uma fadiga acumulativa. Sim. Por mais que você descanse, durma bem à noite, por mais que você treine leve um dia, se a fadiga crônica acumulada for muito grande, você vai passar ali um bom tempo fadigado. E aí, por mais que você fique 2 dias treinando leve, não é suficiente para você recuperar o máximo do seu pico de potência, o máximo do seu pico de força, o máximo do seu pico de velocidade e assim por diante. Todas as valências físicas de uma forma geral. Tipo, eu entendi que microciclo é mais semanas, meso é tipo o período ali até 6 meses, né? Macro é a temporada 1 a 4 meses. 1 a 4 meses e macro é a temporada toda. E tipo, como é que cada um desses é aplicado? O atleta faz o meso, o micro, como é que é na prática? Na prática, o atleta só faz sessão de treinamento. Nem micro não faz, pode-se dizer. Agora, no planejamento e na organização, sim. Porque na prática eu só faço sessão. Você não vai chegar no clube e o cara vai falar, hoje você vai fazer o microciclo. Não, você vai fazer o treino de potência, um treino de força, ou seja, a sessão em si. Sim. E mais, na verdade, o atleta nem sessão ele faz. Ele faz o exercício, mas tudo bem. Ainda faz uma sessão de treino de força, tal. Agora, o microciclo, ninguém fala, você vai fazer o microciclo, você vai fazer a semana de treino assim. Só que você tem que se organizar. Porque eu planejo previamente isso. Não adianta eu achar que eu vou... Imagina um atleta de alto rendimento, ele chega e faz literalmente qualquer coisa. Tipo, ele simplesmente chega, hoje deu na telha aqui, vamos treinar força. Então acho que é legal aqui, vamos treinar técnico aqui. Então, vamos fazer um fundamento aqui, tô à toa aqui. Entendeu? Não pode ser assim. Que eu tenho que ter uma linha de raciocínio por trás. De progressão. Por isso que galera mais nova não tem consciência assim, acha que tem que ser só específico. Aí o cara treina 2 vezes por semana e quer fazer todos os dias treino com bola, sendo que treina 2 vezes por semana. Entendeu? Aí, Nossa. igual o Henrique lá, que tá fazendo o desafio lá dentro do método mini treino com a gente. Ele quer treinar 2 vezes por semana e fazer específico com bola. Então, tipo assim, como que pode? Eu já expliquei. Não vai ter linha de construção de desempenho. Você não tem a construção, é uma construção. Todo atleta é lapidado. Quando a gente fala isso, pode parecer que é só um termo bonito, né? Falar, não, lapidado. Não, mas é verdade, é lapidado, é construído. Preparação é uma construção. E é uma coisa que não é linear. Não é uma coisa que você tem uma única forma de fazer. Mas você tem maneiras mais eficientes. Você pega uma linha de raciocínio, então, por exemplo, por que na pré-temporada tem mais treino físico? Porque, tipo, os atletas ainda não estão no ritmo de jogo. Então, mas por que não fazer na temporada, se você tá mais perto dos jogos? Não, porque perto dos jogos vai haver mais um desgaste. Se for fazer feito perto dos jogos. Sim. Por que às vezes uma pré-temporada começa 2, 3 meses antes? E que para preparar o atleta fisicamente para decorrer da temporada. Então, e o que seria preparar?
Vai deixar tem ritmo de jogo pra físico, correr os 90 minutos, não lesionar, tudo no trabalho. Então, uma coisa assim, ó. Quando eu faço essa preparação, aqui, falando da linha de sequência. Cara, imagina que você tá parado, ou treinando em baixa intensidade. De repente eu venho com um volume. Eu vou dar um exemplo. O cara nunca correu na vida. De repente ele corre 30 quilômetros. É. Ou esse cara vai morrer. Acontece, não é brincadeira, assim, a gente fala meio que na zoeira, mas é verdade. O cara pode morrer, sim, desidratado. Enfim, né, uma série de fatores, ou até um problema cardíaco, porque o corpo dele, o coração, músculos, articulações estão preparados para aquilo. Pode ter problemas articulares, pode inclusive ter quebra de osso, ruptura pelo estresse. E, enfim, tendão vai romper o músculo. Problema nada. Então, o que acontece? No futebol e qualquer outro esporte coletivo, não é diferente. Não é assim, ó. O cara tá parado, aí de repente eu já volto com ele, fazendo sprint, louco, um monte de repetição, e carga nas costas, e vamos, e trem, entendeu? E é a mesma coisa, ó. Eu ponho ele num jogo de futebol, de alto nível. O jogo de alto nível é muito exigente, porque o atleta ali, ele dá tudo, e ele dá sem ver. Porque no treino ele vê o esforço ativo, agora no jogo o cara tá ali na bola e tal, o cara esquece, só que ele dá um nível de desgaste absurdo no corpo dele. Por isso que o jogador lesiona, porque não é brinquedo. A galera acha que é zoeira, que é futebol de pelada. É diferente, bem diferente. O nível é outro. Quando você dá ali sprint o tempo todo, e assim vai. Mas, tipo, meio que futebol europeu, assim, é outro nível. É uma intensidade muito alta. Você imagina, o cara... Só que o que acontece? O atleta mais experiente, ele vai acumulando também mais força, ele vai tendo um histórico de treinamento que tem uma memória muscular melhor, o corpo dele passa já tem uma predisposição para aquilo. Sim. Então, mesmo que ele fique um mês sem treinar, 2 meses, 3 meses, ele ainda volta e consegue recuperar. Mas não é um atleta novo que não tem base. E o nosso público, a gente trabalha principalmente com atleta de base, então o atleta está sendo formado. Aí o cara que está sendo formado, fazer um mês de pré-temporada, só específico, só carga, só sprint, só mudança de direção, só resistência com muito volume. É lesão, é baixa performance que cai. Mas, tipo, como é que é o ideal, assim, que você acha, assim, na próxima temporada? Então, dentro do ciclo de treinamento, é isso que a gente vai objetivar. Gerar essa construção. Eu não posso falar de uma forma geral porque eu gosto de trabalhar com um trabalho individualizado no atleta. No clube, beleza. No clube você vai ter um trabalho determinado e pronto, acabou. Mas quando eu tô com esse atleta individual, eu vou analisar a situação dele. Sim. Então, um atleta que já vem com histórico vasto de treinamento, já vem com ritmo. Eu já vou pro específico, eu gasto 2 semanas só, 1 semana com o geral. Agora, muito menino que tá na escolinha, nunca jogou uma base de verdade. Ou jogou uns campeonatinhos assim, meia bomba. Aí ele quer chegar e já ir direto pro específico, pro levantar peso, pro sprint, entendeu? Aí eu tenho que dar a base. O que é dar a base? É eu fazer um trabalho progressivo que vai dar base aeróbica. Quando eu for trabalhar força, eu não vou chegar fazendo um menino saltar na caixa, fazer salto unilateral na caixa. Não, eu vou começar com o quê? Agachamento. Vamos trabalhar o padrão de movimento. Ali o padrão de movimento. Beleza, vamos pôr mais carga. Começa a ganhar força máxima. E força submáxima também. Sim. De força submáxima, eu vou para força máxima mesmo. Para valer. Com carga e tal. Mas em exercício básico. Que é supino, que é agachamento. Que são exercícios mais básicos. O corpo, ele vai ter um controle melhor e é um padrão mais natural de movimento. Mais controlado. Agora, já tá numa crescente, vamos pro específico do esporte. E aí, movimento de explosão, movimento de potência, de salto, enfim, N movimentos bem mais intensos, que vai dar um desgaste no corpo muito maior. Tudo isso com monitoramento.
O ciclo de treinamento ele vem para isso, monitoramento. Eu fiz 3 ciclos de short, um de regeneração, um regenerativo, mais tranquilo. Sim. E assim eu consigo, de uma forma muito mais tranquila e mais clara, fazer com que esse atleta evolua dentro das suas capacidades, ganhando performance e constância. Por isso que eu falo, você que treina, por isso que eu falo assim, ó, a gente fala, foco no longo prazo, foco no longo prazo. Aí o atleta fala, eu treinei 5 anos e não evoluí. O cara treina um mês, para no outro. Treina um mês, para no outro. Aí nas férias, para dezembro e janeiro, volta no meio de fevereiro, às vezes volta em março, principalmente escolinha. Volta em março, aí em julho já não tem de novo, entra de férias, não treina extra. Então o que acontece? Aí não tem progressão. Porque na hora que ele começa a equipe específica, ele vai trabalhando, vai evoluindo, o sprint vai diminuindo de tempo, então eu consigo pôr mais carga, consigo pôr mais intensidade, consigo fazer mais microciclos de intensidade, por exemplo. Quanto mais base eu tenho, consegui fazer vários microciclos de shot, mais antes de pôr regenerativo. Quanto mais intensidade esse atleta tem, mais esses mesociclos já vão ser mais específicos, já vão ser mais direcionados. Eu não vou ter que gastar tanto tempo com uma fase geral, por exemplo. Eu vou pôr uma fase específica assim, ó. Então, o que acontece? Não é que você não pode descansar, mas você não pode ficar o tempo todo ali parando de treinar, abandonando, porque não é assim que funciona. A constância é o básico, né? É a constância no longo prazo. Então, é o que acontece. O ciclo de treinamento, ele vem para dar esse auxílio, essa progressão. E aí, se eu fiz um macrociclo com um menino quando ele tinha 13 anos, depois eu fiz um com 14, com 15, com 16, com 17. Quando for com 18, que for o quinto macrociclo dele, esse macrociclo já vai ter um volume load, que é a somatória do volume, absurdo. Intensidade dele vai ser outra. E aí eu vou conseguir manipular esses ciclos de treinamento de uma forma muito mais intensa. Esse atleta vai suportar, vai responder bem e vai evoluir. Agora, o que eu não posso fazer também? Pegar um atleta pouco treinado, destreinado, e já chegar com um macrociclo absurdo lá do cara que já passou 5 anos treinando. Que aí só vai ser lesão, só vai ser baixo desempenho. Por quê? Pega uma carga muito intensa e põe num cara destreinado. Mesmo se ele não lesionar, ele vai ficar 2, 3 dias sem conseguir andar, por exemplo. O cara começa na academia, não tem preparo, aí às vezes vai na loucura, somente assim que é mais saudável e tal, aí vai na loucura. Na segunda semana ele já não tá dando conta de treinar mais. O que vai acontecer? Baixa performance. Você imagina um atleta que tem que estar todo dia no campo, correndo, mudando de direção, roubando bola, dando carrinho. Ele fica pesado, ele não dá conta de responder à altura do que é exigido dentro do treino coletivo, do treino tático, técnico, e ele vai sendo cortado do time. É simples assim. É tudo, tipo, tem que ter paciência, né? Construção. Sim. E aí é o que eu sempre falo, é alinhado, preparo físico com as outras áreas, técnico e tático também. Eu queria saber, assim, pelo que eu entendi, é possível fazer um micro, um meso e um macro, assim, temporada, tudo junto, Tudo você faz alinhado. alinhado? Alinhado. Porque o macrociclo, na verdade, é a temporada. Esse conceito de macro, por que a gente mantém? Porque é interessante manter quando você pensa em 4, 5 anos trabalhando com aquele atleta. Sim. Se você pensar em uma temporada única, não faz nem sentido você pensar muito nesse conceito. Aí, se você pensa em acompanhar esse atleta por 3, 4, 5 anos, que é o que a gente deveria ser feito na base, mas não é. É o tempo todo rodando de profissional, aquela bagunça. Mas o certo era esse atleta ter esse acompanhamento 3, 4, 5 anos. Aí você consegue fazer com que esse conceito de macrociclo ele possa ser ajustado ao longo desse tempo. Mas pensando em macrociclo como uma temporada não faz sentido. Aí o mesociclo ele vem por baixo. Então você tem um macrociclo e o mesociclo ele acontece por baixo. Entendeu? O mesociclo ele está acontecendo aqui enquanto o macrociclo está aqui, ó. Aí o que acontece? Dentro do mesociclo você vai ter vários microciclos por baixo ainda do mesociclo. Entendeu? Então você tem, por exemplo, o ano, a temporada.
Aí o mesociclo poderia ser, de uma forma simplista, férias, né, fora de temporada, depois pré-temporada, temporada, intertemporada, temporada e férias de novo, off-season. Então você tem vários mesociclos, deu pra enxergar? E aí embaixo aqui você vai ter os microciclos. Então, por exemplo, na pré-temporada, o que seria pré-temporada? Pode ser 3 meses. 3 meses são o quê? 4 semanas? É. Ou mais? Mas então 3 meses são 12 semanas, perdão. São 12 semanas, então são 12 microciclos, entendeu? E aí cada um desses meses vai ter vários microciclos. Tipo, e é específico, né, pra cada atleta. Vai pro time. Dentro do clube você vai ter o planejamento do clube, que o preparador físico vai fazer para o clube. Só que você não tá, o clube não tem como avaliar. Avalia se o preparador físico bom, ele vai tentar individualizar o máximo. Mas é muito difícil, porque como é que você dá um treino específico para cada um se você tem 30, 40 atletas? Tipo, também é isso. Não tem como, não tem como. Por isso que você tem que ter o trabalho extra-clube. Se você só depende do trabalho do clube, você vai evoluir o que tá todo mundo evoluindo. Então, Mas aí seus pontos fracos musculares você não vai corrigir. Seus padrões de movimento que tá deficiente, dificilmente você vai ter uma correção mais aprimorada. Você não vai conseguir fazer um trabalho de performance específico pro que você mais precisa. Aí eu vou dar um exemplo. Você vai chegar no clube, você é um cara que é muito velocista, mas sua resistência é baixa. Você tá deficiente de resistência. Aí você chega lá e não consegue desenvolver resistência. Ou, vou dar um exemplo melhor, porque resistência se trabalha muito em clube. É inclusive o problema. O que acontece? Clube é resistência, resistência, resistência. Mas você tem muito pouco desenvolvimento de força e velocidade. A gente que faz trabalho individualizado, a gente praticamente dentro do cara que tá em clube, os trabalhos extra-clube é 95% força e velocidade. Pouquíssimos trabalhos de resistência. Porque no clube você vai ter todo dia coletivo, todo dia não, né? Assim, direto, vai ter coletivo, vai ter reduzido, vai ter muitos trabalhos que são de resistência. Aí, diversas resistências. Às vezes cabe complementar, porque às vezes não é suficiente, mas às vezes não. Mas trabalho de força, é muito pouco no clube, muito pouco. Aqui no Brasil nem se fala, porque os times não têm estrutura e não fazem. Mas assim, mesmo os lugares estruturados é pouco. É mais fácil a resistência vir, né, do que você ficar treinando ela fora, extra-clube. Porque, tipo, ali já tá na... Não, tem nada a ver. Não, tipo assim, ela já vem meio que naturalmente, sabe? Porque teus trabalhos... Sim, a diferença é que ela já tá... Você já tá trabalhando nela, então... Pô, você vai trabalhar na resistência lá, aí à tarde resistência, e no outro dia resistência de manhã no clube, e à tarde... Aí não faz sentido, entendeu? Por isso que o trabalho é menor de resistência. Agora você tem que eliminar também. É melhor. Assim, é avaliação individual. Do que tá sendo feito, de onde pode ser melhorado. Então esse conceito de micro, meso e macro é mais para pro atleta, para ele mesmo analisar e fazer, ou para um preparador físico individual. Treinador. Na nossa metodologia, o que a gente vende, a gente ensina o atleta a pescar. Eu sempre falei isso. Por quê? É o que eu tô falando. Você entra num clube, aí tem um preparador físico lá. Daí 3 meses esse cara foi mandado embora. Você vai ficar dependendo do cara? E outras, o cara é rico pra pagar todo mês R$600 pra você acompanhar 3 vezes por semana por um preparador físico? Tipo, atleta de base. Não tem condição. E aí o cara, nos outros dias que ele não tem acompanhamento, ele vai sentar as perninhas pra cima lá, cruzar e ficar assim? Não. Não é legal, entendeu? O cara vai estar perdendo capacidade de evoluir. Então, por isso que eu falo, o atleta tem que aprender. Claro, o atleta não vai aprender de forma assim, científica, eu vou pegar um artigo científico de analisar. O que a gente ensina é a prática aplicada. Você vai fazer isso, isso e isso, vai analisar e vai fazer isso, isso e isso. Aí a gente sempre mostra os caminhos. Então, por exemplo, você fez tal coisa, deu tal resultado? Pô, então você vai por aqui. Não, deu outro resultado, você vai por aqui. Sim. Deu um terceiro resultado, vai por aqui. A gente sempre dá esse direcionamento. Só que ensinando o cara a pensar também. Porque o cara não pode ser um cara que não dá conta de pensar no que tá acontecendo. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Deixa o like, se inscreve aí no canal. É alguma coisa pra falar?
E só convidar o pessoal para estar indo na imersão, que são as aulas gratuitas do Desafio Risco de Elite, que vai acontecer agora em 2024, em fevereiro, onde a gente vai, de fato, entrar na prática ali, na ferramenta, ensinar vocês o passo a passo, desde as avaliações até a prática da periodização em si, ou seja, até o momento que você monta uma sessão de treinamento, você monta ali o seu treino, você acha os seus exercícios, você consegue, de fato, ter todo esse suporte. Então, tudo isso a gente vai fazer nessas aulas e vai ser um conteúdo muito bacana, muito legal, onde vocês vão aprender demais também. Então, se você quer, de fato, mergulhar, não deixe de entrar nisso, continuar assistindo esse podcast e se aprimorando, estudando, buscando cada vez mais. Mesmo que você talvez não tenha dinheiro, isso não é justificativa, você não tem material de treino, não. Você precisa correr atrás, fazer por onde dá e cada vez mais buscar aprimorar. Porque lembra, você pode só treinar, você vai evoluir até um certo ponto. Mas se você não for o cara que mais busca, que mais estuda, que mais se desenvolve, com certeza alguém vai ficar à sua frente sempre, beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Falou,